Olha, gente, muito bom dia. Minha saudação é sempre de fé, de motivação e também de poesias. Gente, ó, eu falo no rádio, como você sabe, falo na televisão, falo na internet, nas redes sociais, mas eu gosto mesmo é de falar ao vivo. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E eu tenho que falar, hein? Pastor Luiz, eu tenho que falar. Tem que falar, né? Se eu não falar, eu passo mal, gente. Se eu não falar, eu morro. E eu falo de quem? Eu falo de mim? Não. Falo da vida dos outros? Não. Eu falo de Jesus Cristo de Nazaré, o herói dos heróis, o campeão dos campeões, o rei dos reis e senhor dos senhores. E por falar em falar, eu posso falar? Pode falar, pode falar. Eu posso falar, ó. Essa, se eu não falar, eu morro, é minha frase. E essa eu posso falar é dele. Eu estou conversando hoje aqui com o pastor Luiz Borges, que você já deve estar conhecendo aí pelas minhas lives no Facebook. Pastor Luiz Borges, há quanto tempo o senhor faz esse trabalho bacana de literatura? Se apresenta para o pessoal lá, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com esse poeta, amigo, locutor, gente muito fina, muito simpático, muito educado, que eu tenho a honra de recebê-lo hoje na minha casa, no meu lar, é um prazer. Obrigado. Essa é a primeira vez, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. Você vai voltar aqui várias vezes, muitas vezes, né? E a nossa amizade agora está se solidificando. Amém. Né? Com certeza. E é um prazer muito grande. E eu estou aqui, né, para a gente bater um papo tranquilo, né? O senhor tem muitas atividades, né? O senhor é pastor, pastor evangélico, cristão. Exatamente. E o senhor prega o evangelho de uma maneira que se identifica não só comigo, mas com toda a sociedade, com toda a população, que não é aquele evangelho assim religioso, dogmático, cheio de paradigma, aquela coisa chata, aquele engodo que ninguém suporta mais. Eu digo assim, o senhor não é dono de empresa religiosa, de franquia, de templo. O senhor não tem vontade de ter um monte de templo, não? Assim, Não. Um monte de membros? Membros, tudo bem, né? Quanto mais pessoas poderem ouvir esse evangelho, porque o evangelho que eu prego em Nova Friburgo, que é a minha cidade, a nossa cidade querida. Essa coisa do universalismo. Isso, eu vou falar. Então, o evangelho segundo o universalismo, né? Porque nós temos na tradição religiosa muitos evangelhos. Muitos evangelhos. Começando pela Bíblia, nós temos o evangelho segundo Mateus, temos o evangelho segundo Marcos, temos o evangelho segundo Lucas, temos o evangelho segundo João. Aí depois, voltando para as religiões, nós temos o evangelho segundo o catolicismo romano, a Igreja Católica. Nós temos o evangelho segundo o protestantismo. Nós temos o evangelho também, tem até um livro, segundo o espiritismo. Allan Kardec. Esse eu li. Exatamente. E o Senhor Deus me revelou o evangelho segundo o universalismo. Exatamente, porque eu costumo dizer o seguinte: o evangelho segundo o universalismo, ele mudou o meu mundo, pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. E o que é o evangelho segundo o universalismo? O evangelho segundo o universalismo é aquele evangelho que anuncia o seguinte: Deus não tem povo escolhido, Deus não tem filhos prediletos e muito menos predestinados, e Deus não tem religião preferida. Povo de Deus, toda a humanidade, filhos e filhas de Deus, todos os seres humanos. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, independente de credo, posição social, cor, nacionalidade, somos todos filhos e filhas de Deus. O que acontece que muita gente não entende é que nós temos, a humanidade está dividida em duas classes, né? Filhos obedientes e filhos desobedientes. Portanto, é essa divisão. Mas também isso não significa que o desobediente deixe de ser filho. E um dia não vai ser alcançado pelo grande amor transformador de Deus. Então esse é o evangelho segundo o universalismo, que é um evangelho que
inclui todo mundo. Inclusive. Da inclusivo, da não inclusão. tem esse evangelho que o senhor prega, deixa eu ver se eu estou entendendo. Uhum. Ele não é um evangelho, então, de denominações? Não, absolutamente. Não é um evangelho exclusivista, assim, não, tipo, não. Deus não tem pedigree, assim? Não. Brancos, classes sociais. Classes sociais, povo escolhido, povo preferido, né? Religião preferida. Mas dizem que filho feio não tem pai, poxa. Pois a África, o senhor acredita que a África, o continente africano, também pertence a Deus? Com certeza, com certeza. Deus é brasileiro na concepção do senhor? Deus é universal. Deus é universal. Deus de todos os povos, de todas as nações. Deus é universalista. É universalista. Deus é de todas as nações. As religiões é que passaram para nós esse ensinamento de um Deus exclusivista. Daí o motivo das brigas, dos conflitos, inclusive sanguinários, violentos, que eu chamo de UFC religioso, completamente desnecessário, porque a Bíblia diz, né, em Salmos capítulo 133, versículo 1, quão bom e quão pacífico é que os irmãos vivam em união. Será que é por isso que, é claro, né, lógico que eu entendi, né, entendo muito bem o pensamento do senhor, será que é por isso que há esse fermento no mundo sobre as religiões e por isso também cresça tanto a incompreensão, o terrorismo, o extremismo, que já é um assunto sério. Perfeitamente. Já é um assunto sério hoje, um assunto que a ONU discute, né? Isso. Esse ódio, essa coisa de matar em nome de Deus, em nome de Deus. Essa psicopatia do homem achar, por exemplo, Deus ama mais eu do que ele, Deus ama mais nós do que eles. Perfeitamente. O evangelho que o senhor prega, então, não é esse? Não é esse, não é esse. É o evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho da união, o evangelho que Deus é Pai de todos e todos somos irmãos. Então, esse é o evangelho segundo o universalismo. Vê se eu estou compreendendo, e com certeza o meu público lá que gosta de pensar, né? Eu tenho um povo lá que combina muito com o senhor. Que bom. Que é um povo que prazer, gosta de um abraço pensar. para todos. Os pensadores, livres pensadores. Livres. Inclusive, parabéns, porque essa semana é a semana do livro. Né? Que bom. É a semana que se comemora aí. Grande festa da literatura do livro. Isso. E eu tive a oportunidade de escrever um livro. Um dia a gente vai estar falando sobre esse livro junto com o senhor. Deixa eu ver se eu entendi então. Então Deus é Pai de todos, né? De todos, isso. E nós é que temos que aceitar então a sua paternidade. Perfeitamente. Deus por exemplo, em Jesus de Nazaré na cruz, ele estava posto, segundo os historiadores, entre dois ladrões. Isso. Segundo a história, Jesus morreu entre dois ladrões, um à esquerda, outro à direita, e ele ali de braços abertos. Segundo a história, um não aceitou ele. Isso. Um escarneceu, duvidou e caiu numa tradição. Já o outro disse, tu és o Cristo, o Salvador. Eu sou culpado, né? Eu sou vida louca, mas o Senhor é justo, é verdadeiro, é inocente, não fez nada para merecer estar aqui. Lembra de mim hoje. E Jesus falou com ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ali ele aceitou a paternidade, é isso? Ele aceitou a paternidade. Mas o outro também era filho. Né? E o amor de Deus ele é tão profundo e tão poderoso que o outro também será alcançado. É diferente a mensagem que o outro foi para o inferno, queimar, né, na chapa quente lá, sendo espetado pelo diabo e pelos demônios, né? Porque essa não é a verdade. Né? Deus vai alcançar todos com o seu grande amor. Eu acredito nisso. Porque Deus não pode, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso e o Deus do amor, da misericórdia, da bondade, embora da justiça também, mas o que o povo não entende é que pregaram para nós, nos ensinaram que a justiça de Deus é uma justiça destrutiva e, no entanto, não é. É uma justiça para a recuperação dos seus filhos. Duas colocações bem interessantes. Eu ouvi um historiador dizendo que ele defende a tese o seguinte: na cruz ali, aqueles dois ladrões e Jesus colocado no alto daquele monte, do Gólgota, aqueles dois ladrões representam bem a humanidade. Os que aceitam a Cristo de um lado, os que aceitam a paternidade de Deus, não é isso? E os que não aceitaram pelos seus motivos, suas razões, suas circunstâncias. O senhor acredita que mesmo o filho não querendo aceitar a paternidade do pai, Deus o abraça? Com certeza.
Com certeza. Por quê? Porque a rejeição do filho não anula a filiação, a paternidade. Né? É a mesma coisa, o meu filho dizer para mim, pai, eu não te considero como pai, né? E não quero saber, não te rejeito, mas eu vou continuar amando, porque o meu amor como pai, eu sendo imperfeito e pecador, é incondicional. Não dependo do amor dele para mim amá-lo. Exatamente, o meu amor abrange tudo. Se ele quiser me amar, amém. Mas se ele não me amar, eu continuo amando ele. Esse é o amor de Deus. É um amor tão profundo que as pessoas não conseguem entender. É inimaginável. É inimaginável. É impensável. É impensável, porque Deus é infinito. Mas não seria então um grande equívoco eu achar que porque eu sou de uma religião, de uma denominação, por exemplo, que eu estou salvo, mas o meu semelhante, né? As pessoas que eu conheço, por exemplo, que não fazem parte da minha igreja ou da minha religião, elas estão condenadas? Um grande e enorme equívoco milenar. Então, para fechar essa pauta, o senhor confirma, vê se o senhor concorda comigo. Então, Deus é Deus. Deus é Pai de todas as nações, certo? Todos os povos, todas as etnias, todas as aldeias, todos os continentes, países, estados, Pai de cidades, municípios, todo mundo. Até o matuto, que morar na roça. Exatamente. E até do ateu. Que não acredita nele. Certo. Mas quando chegar do outro lado, vai se deparar com outra realidade. Esse Deus eu quero, hein, gente? Eu também. Esse Deus eu quero. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Amém. Eu acredito que eles entenderam muito bem. Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta interessante. Isso tudo que eu estou falando tem base na Bíblia também. Claro. Nós não estamos citando textos, mas eu tenho base na Bíblia para essas afirmações. Com certeza. Que Deus é Pai de todos. Tanto é que Jesus iniciou a oração, Pai Nosso, que está no céu. Então é nosso. É nosso, né? É nosso. É nosso. Então, andarilhos, peregrinos, forasteiros, missionários, órfãos, enlutados, abandonados, brancos, negros, gregos e troianos, todo mundo é de Deus. Todo mundo de Deus. Eu até brinco. Então, desde uma joaninha, né? Um inseto, insignificante ali, até um ser humano, então tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A Bíblia diz isso. Em Salmos, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Salmo, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, o universo e tudo que existe nele. O Salmo 150 também eu gosto muito, que diz que todo ser que respira, né? Todo ser que tem fôlego, todo coração que bate, louva e adora o Senhor. Então permita-me aqui fechar essa pergunta, te fazendo uma observação. Primeiro tem um padre, rapaz, um sacerdote católico. Que bom. São nossos irmãos? São nossos irmãos. É isso. São nossos irmãos. Que canta o seguinte: tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, o segredo da vitória. Tem um padre aí no Brasil que canta uma música assim. Parabéns a esse padre, parabéns. Imitar você. Tudo é do Pai. E uma outra observação também muito interessante é a seguinte, rapaz. Esse amor, presta atenção, né? Esse amor que o senhor prega, que eu prego e que nós anunciamos aí através da nossa vida, através das nossas práticas de boa vontade, E olha que eu não estou querendo, gente, levantar aqui elogios, né? Dizer que eu sou bom moço, que ele é bom moço, não é nada disso. Mas boa vontade, não falta boa vontade. Não falta, exatamente. Esse amor não seria, esse amor que o senhor está falando, permita-me fazer uma comparação aqui. Isso não seria uma heresia, não? Olha que o senhor vai ser chamado de herege. Você chamado de herege. Olha que o senhor vai ser chamado de herege. Será que esse amor abrangente, transcendente, que atinge todas as dimensões, todas as camadas da humanidade, será que esse amor não é uma heresia? Não. Explica pra gente. Ele não é uma heresia porque esse é de fato o verdadeiro amor de Deus
porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor, e o amor dele é incondicional, atinge todos. Agora, para provar, eu procurei aqui na Bíblia, né, que Deus é Pai de todos nós. O livro dos livros. O livro dos livros, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Então ele é tudo, ele é dono de tudo. Ele é um só Deus, Pai de todos inclui todos. Tá certo. Né? O qual é sobre todos e é por todos e está em todos. Glória a Deus. Que maravilha, não é? Esse é o nosso Deus, né, meu filho? Para descontrair, o senhor leu aqui aonde? Efésios capítulo 4, versículo 6. Do livro dos livros, hein, gente? Isso aqui é o livro dos livros, hein? Exatamente. Ó, só para descontrair, para fechar essa pergunta de hoje, essa pauta, que a gente vai estar fazendo outros materiais, eu até ouvi uma história esses dias interessante, que num lugar tinha um pastor pregando, um pregador pregando o evangelho, né? E na hora do apelo, veio um senhor, né? Que tinha tomado uns negocinhos, tinha bebido uns negocinhos, e na hora ali do apelo, na hora de aceitar Jesus, na hora de levantar as mãos para o céu para dar o sinal de que estava aceitando Jesus e reconhecendo Jesus como Senhor, aquele homem se manifestou. Pegou lá um espírito lá, né? Desses que andam por aí, procurando um corpo, uma mente vazia, né? E começou a chorar. O espírito começou a chorar. E o pastor, muito empolgado, perguntou para ele: você está chorando por quê? E ele falou assim: porque eu sou o diabo. Eu sou o capeta, o gabiroto. E eu quero aceitar Jesus, que eu estou arrependido. E o pastor falou com ele: rapaz, agora você vê, igreja, olha só. A minha mensagem é tão contundente, ela é tão poderosa, que ele, olha só, ele se arrependeu dos pecados dele, olha só. E ali aquele diabinho, né? Aquele imposto ali, aquele gabiroto ali, falando que tinha se arrependido, que não queria fazer mal a ninguém. E aí levantou um crente lá mais fervoroso, e foi lá: pastor, ele é mentiroso, você não vai ver que ele está mentindo, ele não vale nada não, rapaz, esse que dorme sujo, esse lambão, vai embora. E aí orou por ele e mandou ele embora. Mas resumo.